ele representa esse que é livre de características, livre de aspectos, né? Que é sem forma, é aquele que é sem forma, ou seja, a substância do universo. Namastê, pessoal! Então, bem-vindos a mais um Sabedoria dos Mantras. Hoje vamos falar sobre Shiva Linga, com esse stotra que se chama Lingashtakam. Para começar, vamos ver o que é uma Shiva Linga. O Shiva Linga, ele constitui-se basicamente de uma pedra num formato meio oval, ou às vezes como se fosse uma coluna, assim, né? Enfim. E embaixo dele tem como se fosse uma base. Essa base é chamada de Yoni e essa bola que tem em cima, né, esse ovo que tem em cima, é chamado de Linga. Então o Linga é como se fosse a parte masculina do universo e o Yoni, que é essa parte onde recebe o Linga, é como se fosse a parte feminina. Já logo de cara a gente vê um simbolismo que é como se fosse a causa do universo. O Shiva Linga, né, como um todo, fosse a causa do universo, né, da junção da parte feminina com a masculina, que gera essa fecundação e que gera o universo inteiro. Não só isso, o fato do Linga, né, daquele ovo, ter essa forma meio disforme, meio que não é exatamente um círculo, não é exatamente um cilindro, né? Ele representa esse que é livre de características, livre de aspectos, né, que é sem forma, é aquele que é sem forma, ou seja, a substância do universo. Em um vídeo recente que o Luciano gravou sobre Ramana Maharishi, ele fala sobre a origem purânica, né, a origem mitológica dessa linga dentro das histórias, das mitologias e simbolismos, etc. Então, basicamente, eu vou resumir aqui, vou até pedir para botarem aqui o link para vocês assistirem o vídeo original, que ele fala sobre a história de Ramana, mas também conta essa história no meio. É dito que em determinado momento, Brahma e Vishnu estavam competindo para ver quem era superior e tudo mais, e aí acontece que no meio deles dois aparece um raio de luz, né, como se fosse uma torre de luz que aparentemente era infinita para cima, tanto para cima quanto para baixo. É o que a gente chama aí nesse caso de uma linga, né, uma linga de luz, de energia que vai para cima e para baixo. Então, para eles entraram em consenso ali que quem conseguisse encontrar uma das pontas mais rápido seria o superior, seria decretado como superior. Daí os dois saíram, né, e saíram cada um para um canto para tentar achar a ponta e voltar para contar que é superior. Acontece que os dois foram e não acharam nada, e aí voltaram. E aí Vishnu chegou e falou assim, realmente eu não achei, não consegui achar porque eu fui numa velocidade, né, milhões de vezes mais do que a velocidade da luz e não consegui achar. E Brahma, ele mentiu e disse que conseguiu achar sim. E quando ele mentiu, essa linga de luz, né, ela se materializou na forma de Shiva, e Shiva amaldiçoou Brahma, dizendo que ele não teria nenhum devoto, né, não seria feito nenhum templo para ele e tudo mais, motivo pelo qual hoje na Índia quase não se tem templos para Brahma. Eu acho que, se não me engano, 2 ou 3, alguma coisa assim, mas nem se compara a quantidade de templos que tem para Vishnu e para Shiva. E para completar, é dito que essa coluna de luz, né, esse linga de luz, se solidificou na forma da montanha que hoje tem lá na Índia, que é Arunachala, que é visto como se fosse um imenso Shiva Linga, né? Então, é bom já para a gente ver que o Linga, ele não necessariamente é uma forma específica, né? Ele tem essa coisa de ser um monte, de ser um amontoado, de ser uma coisa junta, assim, né? Mas ele não tem necessariamente um ovo, ou é aquilo outro. Então, a própria montanha é um Shiva Linga solidificado dentro da história, certo? E para corroborar com essa história toda, na Índia tem vários Shiva Lingas naturais, assim, né? Então, quando surge, sei lá, um pedaço de gelo, uma montanha de gelo, os indianos vão lá e fazem puja para essa montanha de gelo, para esse monte de gelo, de pedra, seja lá o que for, e eles fazem orações como se aquilo ali realmente fosse um Shiva Linga. E dentro do símbolo realmente. Vamos então ao verso. Vocês devem ter percebido que todo verso tem ao final dele um refrão que diz Tat Pranamami Sada Shiva Lingam. Então, isso quer dizer o seguinte, Pranamami. Pranamami quer dizer eu saúdo quem? Tat Sada Shiva Lingam. Esse eterno Shiva Linga, né? Esse Tat,
eterno Shivalinga. Mas quem é esse eterno Shivalinga? Então vai ser o que as outras palavras do verso vão dizer. Então esse stotra inteiro basicamente é esse refrão, né? Eu saúdo esse Shivalinga, e aí nas partes anteriores dá essas qualidades, essas glórias de Shivalinga. Vamos então à primeira lá. Brahma Murari Surartita Lingam. Então, esse Shivalinga, né, esse linga que é Artita, que é adorado por Sura Brahma Murari, pelos deuses Brahma e Murari e Vishnu. Murari é o nome para Vishnu, Krishna, né? Então, ele é adorado pelos deuses Brahma e Vishnu. Mas o que? Ele é Nirmalabhasita Shobhita Lingam. Ele é essa linga que é Shobhita, que é embelezado, né? E é Bhasita, que é iluminado, e Nirmala, e é aquele que é puro. Mas o que? Janma Jadurka Vinashaka Lingam. Então ele é o Vinashaka, ele é o destruidor de Janma Jadurka, do sofrimento em consequência da vida, né? O sofrimento da vida, o sofrimento de estar vivo, de nascer, de ter que lidar com os problemas e tudo mais, do samsara. Próximo verso. Deva Muni Pravarar Chitalingam. Então ele é Artita, mais uma vez, ele é adorado por Deva Muni Pravara, pelos devas, e por Muni Pravara, e pelos os mais proeminentes dos sábios, né, dos munis. Mas o que? Kamadahan. Então ele é o Daha, ele é o incinerador, né, o queimador de quem? De Kama, dos desejos. Mas aqui a gente pode ver não só como o desejo propriamente dito, né? Ele queima os desejos, como no sentido do desejo que prejudica a nossa vida, mas também como Kamadaha, como o incinerador de Kamadeva. E aí Kamadeva é um personagem dentro de uma história que eu vou contar aqui rapidinho para vocês. Então a história começa mais ou menos assim. Existia um demônio, sempre tem algum problema, né? Existia um demônio que estava atazanando a vida dos devas, né? De Vishnu, etc., e era dito que esse demônio ele só poderia ser morto por um filho de Shiva. Só que filho de Shiva é um problema já por si, né? Se você conhece a história dos filhos dele, você vai saber que nunca foi uma coisa muito simples. Então, por quê? Porque Shiva é um asceta, né? O Shiva ele tem voto de castidade, ele vive uma vida dedicada a tapas, ao ascese, né? Às disciplinas. Então, conseguir que Shiva tenha um filho já é uma complicação. Então, o que os devas fizeram? Eles pegaram Parvati, né, que é uma deidade feminina, e enviaram para lá. E Parvati é absolutamente maravilhosa, e ela chegou lá e falou assim, se Parvati vai, Shiva não vai resistir. Só que Shiva estava em profunda meditação e ele nem se deu conta que Parvati estava lá. Então Parvati teve que voltar para casa porque ele nem acordou para ver se ele gostava dela, né? Ele estava em Samadhi, lá em meditação profunda, nem viu que ela estava lá. Aí, para resolver isso, Indra, que é sempre um personagem muito central nessas histórias, né? O rei dos devas, ele teve a ideia de mandar Kamadeva, que é o Kama aqui da história, para conseguir que Shiva se empolgasse ali, acordasse e conseguisse se apaixonar por Parvati. E assim, é interessante que o Kamadeva é o equivalente, né? Na verdade, o nosso Cupido é o equivalente ao Kamadeva, porque ele tem a mesma mecânica. Ele é aquele que tem um arco e flecha e que solta uma flecha, e quando a flecha bate na pessoa, a pessoa se apaixona loucamente, né? Então essa paixão é dada por Kamadeva. Aí Kamadeva vai lá perto de Shiva, lá nos Himalaias, né? Ele cria todo um ambiente, cria uma primavera ali artificial, né? Todo aquele ambiente envolvente, aquele calorzinho, né? De sedutor, e pega a flechinha e taca uma flechinha de flor, né? E taca em Shiva, para ele se apaixonar. Quando ele abrir o olho e se apaixonar por Parvati. Só que quando a flecha bate em Shiva, é claro que não funciona, porque Shiva, né? É o maior de todos. Ele acorda e fica extremamente nervoso com a situação e imediatamente abre o terceiro olho dele lá e tá com um raio laser em Kamadeva que vira pó. Aí o que acontece que, apesar dele ter acordado, ter ficado bravo e tudo mais, ele abriu o olho e viu Parvati. E ele fala para Parvati, o que você deseja? Aí ela fala assim, eu gostaria de duas coisas. A primeira coisa é que você ressuscitasse Kamadeva, né, e fizesse ele existir de novo. Aí ele falou, ok, só que com a única condição que ele não vai ter um corpo. Então ele fica só em uma entidade sutil, né? Então Kamadeva é conhecido como aquele que não tem um corpo também, ele não tem corpo físico. E a segunda coisa, que eu quero me casar com você e ter um filho com você para poder destruir o demônio Taraka que está atazanando todo mundo lá. E aí Shiva concorda, vai lá, tem um filho com ela, nasce Kartikeya, ou Subramanya, né, que é um dos filhos de Shiva com Parvati.
E esse Kartikeya vai lá e derrota o demônio Taraka e tudo volta ao normal, até que deu outro problema de novo, mas por enquanto terminou. Então essa é a história de Kamadaham, né? De como o Shiva se tornou aquele conhecido como o incinerador de Kama, de Kamadeva. Seguindo então, Karunakara Lingam, esse Linga, né? Esse Shiva Lingam, que é Karunakara, que é produtor de Karuna, de compaixão, né? Ele é esse produtor de compaixão. Mas o que ele é? Ravana Darpa Vinashana Lingam. Ele é o Vinashana, ele é a destruição de quem? De Darpa, do orgulho de Ravana. E associado aqui a gente também tem uma outra história, né, das Puranas, das histórias, que conta que Ravana era o demônio, né, o arqui-inimigo de Rama, que a gente já viu em outros vídeos, que é esse herói do Ramayana. Então Ravana é esse grande demônio super poderoso. E é dito que, né, há muito tempo atrás, esse Ravana estava andando com a carruagem dele, só que dentro das histórias védicas as carruagens voam, né? São carruagens com poderes especiais. Então estava Ravana lá voando com a carruagem dele pelo céu e em determinado momento ele decidiu que gostaria de atravessar os Himalaias para ir para o outro lado. Só que nos Himalaias estavam Shiva e Parvati em meditação lá, e seria um desrespeito e assim, seria até impossível ultrapassar esse Himalaias enquanto Shiva estivesse lá, pela força de Shiva. E aí ele fica muito bravo porque ele era todo orgulhoso, né? O que no mundo eu não consigo fazer? Quem é esse Shiva que acha que pode bater de frente comigo? E aí Ravana pega os Himalaias todos, levanta com toda aquela força que ele tinha e começa a balançar lá para chacoalhar Shiva. E Shiva sente uma coceirinha, né? Porque Shiva, para você incomodar Shiva, tem que fazer muito esforço, né? Ele sente uma coceirinha e vê Ravana lá atazanando a paciência dele, tentando tirar ele. Ele falou, esse Ravana não tem jeito mesmo não. Aí ele fez assim, ele só encostou o dedinho assim, ó, e a montanha desceu em cima de Ravana e Ravana ficou preso lá. E Ravana, né, impotente face ao poder de Shiva, fica desesperado e é dito que ele fica por 1000 anos preso embaixo dos Himalaias. Depois desses 1000 anos, ele faz muitas orações para Shiva lá, para Shiva liberar ele, e ele finalmente consegue destruir esse orgulho de Ravana, né, que achava que podia tudo. E aí, a partir de então, Ravana, esse demônio, ele começa a virar um grande devoto de Shiva, né, e é dito até que Shiva dá um Shivalinga muito grande, né, muito especial para Ravana, e a partir daí ele vira um devoto de Shiva. Aí a gente tem Tat Pranamami Sada Shivalinga, mais uma vez o refrão, e depois, seguindo, verso 3. Sarva Sugandhi Sulepita Lingam. Então esse Lingam é aquele que é Sulepita, é aquele que é completamente ungido, lambuzado, né, envolto em quem? Sarva Sugandhi, em todas as fragrâncias mais cheirosas do universo, né? Então ele é muito cheiroso. Mas o que? Buddhi Vivardhana Karana Lingam. Ele é a Karana, ele é a causa de Buddhi Vivardhana, do desenvolvimento, né? De quem? De Buddhi, do intelecto. Ele que dá a capacidade das pessoas serem inteligentes, de entenderem, né? Buddhi é esse intelecto. Siddha Surasura Vandita Lingam. Então ele é Vandita, aqui o sinônimo de Archita que a gente tem nos versos anteriores, que quer dizer, ele é louvado por quem? Por Siddha Sura Asura, né? Então ele é adorado pelos Siddhas, né, que são esses seres especiais, com poderes especiais, pelos Suras, pelos Devas, Sura é um sinônimo de Deva, e pelos Asuras, né, e pelos demônios. Então é tão unânime a potência dele, né, é tão forte, é tão presente, você não consegue se desvencilhar da presença de Shiva, que seja qual for o ser desse universo, seja quão forte ele for, ele sempre vai fazer Vandita, né? Ele sempre vai fazer saudações para Shiva. E aí mais uma vez o refrão, Tat Pranamami Sada Shivalinga. Eu saúdo esse Shivalinga, esse eterno Shivalinga. Seguindo, verso 4. Kanaka Mahamani Bhushita Lingam. Então, Kanaka Mahamani Bhushita. Então eu saúdo esse Lingam que é Bhushita, que é adornado com o quê? Mahamani, por grandes joias, né? Por joias preciosas, a gente pode ver assim. E o quê? E Kanaka, e ouro, né? Então a gente pode ver ou tanto como joias e ouros, ou como ornamentos feitos de ouro. Então ele é muito embelezado, muito ornado nesse sentido. E ele é Panipativeshtita Shobhita Lingam. E ele é Shobhita, ele é embelezado, e Vestita, ele é rodeado de quê? De
Parnipati, do senhora, né, da Pati, das Parni, das cobras. Então, a cobra, dentro do simbolismo védico, tem essa relação com os desejos, né? A cobra, assim como tem na tradição católica também, tem essa coisa com desejo. E Shiva não é aquele que destrói a cobra, é aquele que usa a cobra como um adorno, né? O desejo, aquela vontade de conquistar coisas dentro do mundo, existe, mas ela está sob controle, ela é só um adorno, ela não faz parte da natureza de Shiva. Depois a gente tem outra parte aqui, Dakshasuyajna Vinashana Lingam. E aqui, associado a esse nome de Shiva, esse Vinashana Dakshasuyajna, né? O destruidor do ritual de Daksha, a gente tem uma outra história muito interessante. Existia um rei chamado Daksha, que tinha uma filha chamada Sati. Essa filha dele era apaixonada por Shiva, e o sonho da vida dela era se casar com Shiva. Daksha não gostava dessa ideia, porque, assim, pra gente aqui, Shiva pode ser muito legal, mas a gente não pode esquecer que Shiva é um renunciante. Shiva é a aparência de Shiva é um Rastafari, não é uma pessoa que vive uma vida voltada para criar uma família e tudo mais. Ele é uma pessoa livre de conexões de todas as formas. Então, se sua filha, né, imagina só, sua filha você gostaria que estivesse ao lado de alguém que pudesse apoiar ela, né, das situações e tudo mais, né? Mas Shiva não é, Shiva vive em meditação, né? Como é que Shiva vai como casal ali, eles vão conseguir se apoiar? Então existia essa preocupação de Daksha, de Sati, a filha dele, se casar com Shiva. Só que Sati tinha essa intenção muito bem estabelecida dentro de si, e o que ela fez foi fazer muitos rituais para que isso acontecesse, né? Para que Shiva se casasse com ela. E finalmente, né, depois de muitos anos e anos e anos e anos e milhares de anos, Sati consegue, né, o resultado de todos esses rituais dá frutos, e ela finalmente se casa com Shiva. Evidentemente, Daksha fica extremamente nervoso com essa situação e, de birra, né, para criar uma invejinha ali, o que ele faz é o seguinte: ele resolve fazer um grande ritual, e ritual é como se fosse hoje em dia fazer uma social na sua casa, né? Fazer um encontro, né? Naquela época não tinha essas coisas. O que você fazia era fazer um grande ritual, chamava todo mundo e oferecia comida para as pessoas e tudo mais. Então Daksha, como um rei, fez um grande ritual, chamou todas as pessoas, menos Shiva e Sati. Eles ficaram sabendo, evidentemente, né? Porque rodou lá as redes sociais. E o Sati ficou muito incomodada, e Shiva não estava nem aí, né? Sati ficou muito incomodado, como assim? Que afronta, não sei o quê. Eu vou, e Shiva falou, não precisa, não tem necessidade, deixa seu pai fazer o que ele quiser, a gente continua vivendo aqui a nossa vida normal. Aí Sati, não, eu vou. E aí ela vai. Ela entra no meio do ritual, né, acontecendo, e ela é extremamente insultada pelo pai, dizendo que você tá com aquele mendigo lá, não sei o que lá, e começa a falar mal de Shiva, não sei o que lá, e tanto humilha ela que ela resolve se matar se jogando no fogo do ritual, né? Então ela se queima, se joga ali no fogo do ritual. Shiva imediatamente fica sabendo que ela morreu ali naquela história e manda lá o exército dele todos, né? Ele fica extremamente enfurecido e manda o exército inteiro dele lá destruir o ritual e todos que estavam lá, e mata Daksha, enfim, mata todo mundo, e é um caos total, né? E assim acontece, porque Shiva, quando fica irritado, né, o universo se dissolve, é dito assim. E aí o que acontece é o seguinte: você nunca deve interromper um ritual no meio, né? Um ritual, se ele começou, ele deve terminar. É muito inauspicioso um ritual terminar no meio. E você pode imaginar um ritual dessa magnitude, né? Onde eu tenho como convidado Brahma e Vishnu e etc. Então, o que ia acontecer era o seguinte: se aquele ritual não fosse concluído, o universo ia entrar em colapso, ia ser uma destruição total, ia ser uma perda total. Então, todos os devas vêm implorar para Shiva que ele ressuscite Daksha, para que Daksha consiga prosseguir com o ritual e pelo menos o ritual termine. Mas como ele tinha cortado a cabeça de Daksha, o que ele faz é o seguinte: ele tem um bode ali perto, ele corta a cabeça do bode, põe a cabeça do bode em Daksha, para Daksha poder ser ressuscitado, e aí sim ele continua o ritual, né? Claro, isso tudo são histórias simbólicas, tá, gente? E aí ele consegue concluir o ritual. E aí, para concluir, Shiva pega o corpo, né, já morto de Sati, e sai voando pelo universo, e é dito que os pedaços de Sati vão caindo em vários pontos do universo, e esses pontos que caem, esses pedaços de Sati,
são conhecidos como Shaktipirtha, né? uns pontos de poder, né? Um poder de Shakti, né? Muito forte. E é dito que são 51 pontos que existem na Índia hoje em dia, né? Se você for lá, existem esses pontos marcados que simbolizam esse evento e que tem essa relação, né? Com Shiva e Shakti. Mais uma vez, para finalizar, Tat Pranamami Sada Shivalingam. Saudações a esse Shivalingam. Então, pessoal, essa foi a primeira parte do Lingashtakam. A gente ainda vai ter mais uma segunda parte, a gente dividiu em dois porque está muito grande. E na segunda parte a gente continua a partir do verso 5 e a gente finaliza na próxima parte. Hari Om. Om Brahma Murari Surarchita Lingam Nirmalabhasita Shobhita Lingam Janmaja Dukha Vinashaka Lingam Tat Pranamami Sada Shivalingam Tat Pranamami Sada Shivalingam Tat Pranamami Sada Shivalingam Devamuni Pravararchita Lingam Kamadaham Karunakara Lingam Ravana Darpa Vinashana Lingam Tat Pranamami Sada Shivalingam Tat Pranamami Sada Shivalingam Tat Pranamami Sada Shivalingam Sarvasugandhi Sulepita Lingam Buddhi Vivardhana Karana Lingam Siddhasura Sura Vandita Lingam Tat Pranamami Sada Shivalingam Tat Pranamami Sada Shivalingam Tat Pranamami Sada Shivalingam Kanaka Mahamani Bhushita Lingam Pranipati Veshtita Shobhita Lingam Dakshasu Yajna Vinashana Lingam Tat Pranamami Sada Shivalingam Tat Pranamami Sada Shivalingam Tat Pranamami Sada Shivalingam Kunkuma Chandana Lepita Lingam Pankajahara Sushobhita Lingam Sanchita Papa Vinashana Lingam Tat Pranamami Sada Shivalingam Tat Pranamami Sada Shivalingam Tat Pranamami Sada Shivalingam Devaganarchita Sevita Lingam Bhavair Bhakti Bhireva Chalingam Dinakara Koti Prabhakara Lingam Tat Pranamami Sada Shivalingam Tat Pranamami Sada Shivalingam Tat Pranamami Sada Shivalingam Ashtadalo Pariveshtita Lingam Sarvasamudbhava Karana Lingam Ashtadaritra Vinashana Lingam Tat Pranamami Sada Shivalingam Tat Pranamami Sada Shivalingam Tat Pranamami Sada Shivalingam Suraguru Suravara Pujita Lingam Suravara Pushpa Sadarchita Lingam Parat Param Paramatma Kalingam Tat Pranamami Sada Shivalingam Tat Pranamami Sada Shivalingam Tat Pranamami Sada Shivalingam Lingashtakamidam Punyam Yaf Pathet Shivasannidhau Shivalokam Shivena Sahamodate Om